Olá pessoal, estamos aqui na correção do nosso simulado História, terceira série Ensino Médio. É muito bom estar com vocês. Lembrando que teremos agora um breve vídeo sobre o nosso simulado, as questões, a correção. E sexta-feira, aí nós teremos, essa semana que vem, nós teremos um tira-dúvidas sobre este simulado, que teve o objetivo de medir aí o aprendizado de vocês, medir como que está a assimilação de conteúdos de vocês nesse período tão delicado. Então, muito preparado aí por mim. Vamos lá, pessoal. Saudades de vocês, mas espero que todo mundo esteja se cuidando. E sem mais delongas, vamos lá para a questão 1. A questão aí Getúlio Vargas, já tínhamos dito que ia cair, vamos lá. Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se adstringiu a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu em outros povos. Lembrando, o sindicalismo aí de Getúlio Vargas não é um sindicalismo operário, é um sindicalismo controlado pelo Estado, né? O texto publicado pelo Ministério do Trabalho em 41, durante o governo de Getúlio Vargas, representa o esforço governamental de... Olha os distratores aí, gente. Valorizar as reivindicações operárias. Né? Já parou por aí. Autonomia sindical, então nem se fala. Como é que vai ter autonomia sindical? Os operários vão ter autonomia sindical se o sindicato é controlado pelo governo. Na B, defender o pacto celebrado entre oligarquias regionais. Bom, oligarquias regionais são as oligarquias da república que vem anterior à Era Vargas, até 1930, que é ali a política da República Velha brasileira, a qual Getúlio Vargas aí vem romper com tudo isso. Distrator D, estimular as lutas dos trabalhadores e endossar a retórica socialista. Endossar a retórica socialista? Não, né? Vargas nunca foi no seu governo, nunca teve nenhum princípio socialista dentro do seu governo, né, gente? O distrator E aí, rejeitar as disputas político-partidárias e defender a unidade nacional. De certa forma, gente, o distrator E está correto. Aí vai se enquadrar naquilo que nós sempre falamos para vocês, sempre falo para vocês em sala de aula. Às vezes, o distrator da questão está correta no vestibular, no Enem, mas ela está correta para aquela questão, esse distrator está correto para aquilo que pede a questão. Esse é o cerne da questão, pessoal. Isso é muito importante vocês saberem. E aí, sabendo disso, quando vocês leram a C, negar os conflitos sociais e enfatizar o papel arbitrário. Dentro desse papel arbitral aí, centralizador, unificador do Estado varguista, é a alternativa correta para essa questão aí. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 2 aí, Getúlio Vargas parecia entender melhor nossa formação. Ele procurava manter-se no plano internacional, equidistante em relação tanto ao imperialismo yankee, norte-americano, quanto ao imperialismo germânico. Esse jogo não era facilmente entendido pelo Estado-Maior das Forças Armadas. A partir do excerto acima, é correto afirmar que o governo Vargas, no Estado Novo, viu, gente, 39 a 45, olha aí o distrator A, aderiu ao bloco liderado pelo Império Alemão. Peraí, já para. Outra coisa importante que nós devemos saber sempre que nós vamos, já falei isso com vocês em sala de aula, então vocês estão afiados com relação a isso, eu tenho certeza que responderam essa questão aí muito facilmente. Uma coisa que é muito comum e devemos sempre saber, gente, é que para ganhar tempo em algumas questões de alguns vestibulares importantes até do Enem, você já pode eliminar a alternativa errada de cara. Você não precisa nem ler ela toda para chegar à conclusão de que ela está errada. Olha aí, aderiu ao bloco liderado pelo Império Alemão. Não, havia simpatia de Vargas pela política nacionalista e ditatorial, enfim, de Hitler e Mussolini. Havia simpatia? Havia, mas ele não aderiu oficialmente a esse bloco, ok? Então já corta a alternativa A. B. Conseguiu manter a neutralidade nas relações internacionais. Se tivesse conseguido isso, o Brasil não teria participado da guerra, né? Corta a B. Explorou habilmente a oposição entre os imperialismo norte-americano e alemão, em confronto na Guerra Fria. Sim, ele até explorou, foi habilidoso, explorou aí essa oposição entre os dois antagônicos na época. Mas na Guerra Fria, Vargas?
Percebe um problema temporal aí, né? Guerra Fria não, né? Segunda Guerra Mundial. Contrariou a cúpula militar brasileira ao adotar uma posição de isolamento num conflito mundial. Opa, o Brasil não participou da guerra, então? É o que diz a E? Alternativa certa aí, ó. Aproveitou-se da rivalidade entre as potências, como nós vimos aí na questão C, mas acabou aceitando um empréstimo norte-americano para instalar uma siderúrgica. Isso no âmbito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, aceitando esse dinheiro, aceitando a siderúrgica, aceitando a instalação do Banco de Crédito da Borracha, aceitando aí o convênio, né, os acordos de Washington, que previam aí a compra da produção de borracha brasileira aí por um prazo de 5 anos prorrogáveis. Maravilha, gente. Questão 3. De março de 31 a fevereiro de 40 foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra os quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicos e institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou, olha aí, ó, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado a autonomia para o exercício de atividades sindicais. Gente, até comércio está certinho a letra A, mas autonomia para exercício de atividades sindicais, isso não existe no governo Vargas. Sabe por quê? Porque Vargas deixou bem claro que os sindicatos, o trabalhador só poderia se filiar a sindicatos oficiais, sindicatos que fizessem parte do governo, que tivessem a mão do governo. Então não havia essa autonomia. B. Legislação previdenciária, que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção dos sindicatos. Ué, gente, mas os sindicatos não eram governamentais? Não é? Então não precisaria nem existir, não existia essa legislação previdenciária na época. Criação da Justiça do Trabalho. Tá certo, criou a Justiça do Trabalho, beleza. Getúlio Vargas criou isso, não era Vargas. Mas olha aí depois da vírgula. Para coibir ideologias consideradas perturbadoras à harmonia social? Não era para fiscalizar a aplicação das leis trabalhistas, não, gente? Letra E. Decretação da CLT, que impediu o controle estatal sobre atividades políticas da classe operária? Como a CLT impediu isso, se as leis trabalhistas previam, como eu já falei aqui para vocês nessa mesma questão, a atuação do Estado nos sindicatos? Então é a letra D, né? Legislação trabalhista que atendeu às reivindicações dos operários, garantindo-lhe vários direitos e formas de proteção. Perceba que a D está totalmente certa, não tem nenhum ponto de erro na letra D. Se depois do proteção aí da letra D tivesse alguma coisa dizendo que os operários tiveram liberdade sindical ou algo assim, aí sim estaria correta. Não é? Incorreta, aliás, como as outras aí estão incorretas. Tudo bem, gente? Vamos lá rapidamente aqui para a 4, lembrando que sexta-feira tem tira dúvidas aí sobre esse simulado, né? Vamos fazer uma live com a participação de todos vocês, tenho certeza, e aí nós estaremos aí debatendo as dúvidas que vocês tiveram, tirando essas dúvidas, e vai ser show de bola. Vamos lá, 4. Em 34, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Já estou me adiantando aí, né? Presta atenção, menino! Junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação, não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa a serviço direto do Poder Executivo, iniciativa que tinha a inspiração direta do recém-criado Ministério da Propaganda alemão. Este foi o embrião do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, gente? Em 39, as atribuições do extinto Departamento de Propaganda e Difusão da Cultura passaram ao Departamento de Imprensa e Propaganda criado nesse ano. Com base nessas informações, é correto afirmar que durante o Estado Novo, última fase da era Vargas, não é, galera? Não é, galera? Fala pra mim aí. Isso. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi responsável pela... Qual a alternativa certa, pessoal? Aí tem uma questão fácil. A ampliação do raio de atuação do Estado e de suas formas de intervenção no âmbito da cultura e sociedade.
O DIP vai fazer aí o culto, de certa forma, entre aspas, o culto ao líder no Brasil, o culto a Getúlio Vargas. Não é? É a DIP que vai moldar Getúlio Vargas como o pai dos pobres, não é? E intervir no âmbito da cultura, intervir na sociedade. A Voz do Brasil, os programas de rádio, tudo exaltando aí o bom velhinho Getúlio Vargas. Questão 5. Lei 1949, de 30 de dezembro de 39, olha aí, viu? Mais uma questão que nos remete ao Departamento de Imprensa e Propaganda. Vamos lá, já que vocês já leram aí com certeza esses 2 artigos, vamos lá para o comando da questão. O Decreto-Lei de Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, promulgada por Getúlio Vargas em seus artigos 2º e 3º, indica 2 principais atribuições do DIP, que eram, olha os distratores aí, gente. B. Enaltecer o regime, beleza, tá certíssimo, e garantir a liberdade de imprensa. Como que vai garantir a liberdade de imprensa se a DIP controla a imprensa? Contraditório, né? Corta B. Risca. Risca na tela aí, vai, passa a caneta. Isso aí. Permite a crítica ao regime e a livre participação dos jornalistas no departamento. Como assim livre participação? Se era tudo controlado pelo governo. Entenderam? Nem eu. Então, C. Passa a caneta na tela aí, gente. Garantir, letra D, a comunicação popular e a representação de jornalistas no aparelho de Estado. É igual a C, né? Corta fora. Colocar Vargas como doador dos benefícios trabalhistas. É aquilo que nós já discutíamos. Tem alternativas que estão certas, mas para a questão, olha aí, ó, enaltecer o regime e censurar os meios de comunicação. Lembra que censurar meios de comunicação ou censurar a imprensa não é só sair proibindo o que vai ser passado ou transmitido, gente. Censurar é controlar, viu, gente? É saber tudo o que vai ser transmitido e aprovar ou não aquilo que vai ser transmitido. Essa é a função da censura. Questão 6, pessoal. Olha aí, ó. Em agosto de 42, 10 submarinos alemães deslocavam-se para o litoral brasileiro. Um deles recebeu ordem para atacar. No dia 15, o navio Beapendi foi a sua primeira vítima. Outras 2 embarcações teriam igual destino. Morreram 551 pessoas, apenas nesse dia. Nos 4 seguintes, mais 3 navios foram afundados, com mais 56 mortes. Os submarinos do eixo continuaram atacando o litoral brasileiro. Foram afundados até o fim da guerra, mais 12 navios brasileiros, perdendo a vida de mais de 334 pessoas. Diante desses acontecimentos, acima narrados, o governo brasileiro juntou-se aos aliados no esforço contra os países nazifascistas. Em 45, essa decisão intensificaria uma contradição do Estado Novo, ao combinar, e lembra, gente, que é essa contradição aí do Brasil ditatorial lutando contra ditaduras na Europa, o Brasil antidemocrático lutando contra, aliás, o Brasil que se pregava ao lado das democracias, lutando contra antidemocracias na Europa, que vai gerar a queda de Getúlio Vargas em 45. Alternativa correta aí, ó, D, o apoio externo às forças democráticas, que no caso aí Estados Unidos, Inglaterra e França, e a manutenção interna de uma ditadura, que é a grande contradição que vai levar ao fim da era Vargas. Isso aqui nós discutimos em sala de aula, discutimos em aulas virtuais, foi muito bacana inclusive, né, gente? Mas qualquer dúvida, sexta-feira estamos juntos. 7. Aí, ó, segundo a historiadora Regina Luz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Vargas em 45. Assinar a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil, por meio da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de Vargas, 30 a 45, que foi a era Vargas, né, gente? Vamos lá. O distrator B, ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular para derrubar a ditadura de Vargas. Faz sentido? Deixa ela quieta aí, né? Ao derrubar o regime franquista da Espanha, peraí, pracinhas não foram para a Espanha, foram para a Itália, corta C, risca aí. Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo na Itália, a FEB conquistou o apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas. Não houve apoio norte-americano para a ditadura de Vargas, gente. A ditadura de Vargas se moveu por uma contradição interna, que nós já vimos, inclusive, né?
Ao lutar pela libertação dos povos europeus, letra E, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no exército, precipitando a queda de Vargas. Não teve a ver com isso, gente. Teve a ver que, ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa com a FEB, o governo de Vargas perdeu apoio interno ao manter um regime autoritário. Muito parece com a questão B, mas não foram os pracinhas, como tem na letra B, não é que derrubaram Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi derrubado por vários setores do exército e da sociedade civil, que estavam insatisfeitos com essa contradição. Qual contradição? Volto a repetir. Uma ditadura aliada a democracias lutando contra outras ditaduras na Europa. Ditaduras na Europa que ele simpatizava. Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Questão 8. Aí vamos lá, Segunda Guerra Mundial, a questão de Hiroshima, né? Tem um texto aí sobre as bombas atômicas de Hiroshima, não é? O texto refere-se à explosão atômica. Isso, acertou todo mundo que marcou a A, né? Com a qual os Estados Unidos conseguiram a capitulação, ou seja, a rendição dos japoneses, último núcleo de resistência do eixo, ao fim do conflito mundial ocorrido entre 39 e 45. Lembrando que essa foi a grande justificativa, pessoal, dos Estados Unidos para lançar as bombas atômicas sobre o Japão. A Alemanha já tinha se rendido e continuar, segundo os Estados Unidos, uma longa guerra contra o Japão causaria muito mais mortes a japoneses e americanos. Ok? 9, está terminando aí por hoje. Em 45, a economia europeia estava em frangalhos. Grande parte da população estava desabrigada ou refugiada. E enquanto as indústrias europeias ainda tentavam se reerguer, as tensões políticas dividiram o Oriente e o Ocidente na iminente Guerra Fria. O Plano Marshall, aplicado pelo governo norte-americano após a Segunda Guerra Mundial, visava a... Olha esse distrator aí, gente. Acorda, menino! Isso! Ora, vamos lá. Distrator A. Ratificação do Tratado do Atlântico Norte. OTAN, tem nada a ver com isso, né, gente? O Plano Marshall ele é econômico, lembram? B. Preservação da paz mundial com a formação das Organizações das Nações Unidas. O Plano Marshall é econômico, tem nada a ver com isso, né, gente? Risca aí a B na tela. Concessão de apoio político e econômico aos países do terceiro mundo. Nunca vi isso. Vocês já viram? Fala aí pra mim. Vocês já viram isso? Eu também não. Formação de princípios que impediam a intervenção dos Estados Unidos nas questões internacionais, mas é exatamente o contrário da E, ou seja, é a recuperação econômica da Europa para neutralizar o expansionismo soviético. Ou seja, os Estados Unidos ajudam a Europa a se reerguer e a Europa, em troca, impede o avanço do socialismo, do comunismo pela Europa. É uma via de mão duplas aí. Por fim, 10, né, o início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista de Vargas, da era Vargas. As dificuldades externas, devido ao envolvimento dos países industrializados nas guerras, contribuíram para que se consolidasse a política de substituições das importações. Dentre as realizações que marcaram o último governo de Vargas, já não é mais era Vargas aí, 51 a 54, e que se tornaram importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar, todo mundo acertou, tenho certeza, que é o fato de que Getúlio Vargas queria nacionalizar tudo no Brasil, né? Inclusive a extração, o refino, a produção de petróleo, com o estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo, que vai culminar aí com a criação da Petrobras, pessoal. Espero que vocês aí tenham acertado tudo. Estou orgulhoso de vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, que estão envolvidos. Toda a equipe Meta está muito empenhada para que vocês tenham o melhor possível de nós e da escola neste momento tão delicado. Não é? Sexta-feira aí nós teremos um tira-dúvidas sobre esse simulado e espero vocês lá, tá? Sexta-feira às 10 da manhã, pelo Zoom, nós teremos aí todo esse tira-dúvidas. Contem comigo o tempo inteiro, contem conosco, contem com o Meta, estamos todos por vocês nesse momento, não é? No que for possível e até, às vezes, no que não é possível. Nós damos um jeito, estamos com vocês, não se sintam sozinhos, cuidem-se, até sexta-feira, fiquem com Deus, tchau!